E aí, como é que tá nesse período de isolamento? Tá sob custódia? Como é que tá? Ah, com saúde, né? Pelo menos Graças a quem Deus. as pessoas que estão no nosso entorno assim, minha namorada, meu filho, meus parentes mais próximos estão com saúde, todo mundo no isolamento, Ah, então tá saindo bom, mas bem se tá com saúde, tá pouco. bom, né? É, o impacto foi mais financeiro do que na saúde. A saúde, pelo Ah, menos da gente, está legal. parte, essa parte financeira, cara, não tem pra onde correr, não. É aquela Ainda velha mais quem história, trabalha, se correr o ainda bicho mais para pega, quem se ficar o trabalha bicho com come. divulgação e livro, né? Mas diz aí, quem é o Israel? Ah, eu sou jornalista, editor de livros, tenho a editora, né, a editora Casa Flutuante. Uhum. Eu comecei com essa história em 2014, não era formalizada ainda a editora, eu fazia livros, eu só estudava, estava terminando a faculdade de jornalismo. Eu comecei bem tarde, né, eu já comecei com 36 anos a faculdade, né. Começou Fui um na hora que tinha daqueles que começar, desgarrados. velho. Comecei velho. Não, eu falei começou na hora que tinha que começar, velho. Não falei que você tava Eu velho. entendi. Então, mas é que fui daqueles que começaram, que teve. Ah, eu constituí família mais cedo, com 20 anos já tinha um filho, então eu acabei só fazendo ensino médio e aqueles cursos técnicos para poder acessar o mercado de trabalho. Aí, quando os filhos já estavam grandões, né, já estavam crescidos, criados, aí foi que eu falei: não, agora eu vou fazer aquilo que eu sempre quis, que era ir para a Aham, faculdade. Aí acabei tá optando pelo certo. jornalismo. Que Aí legal. concluí em 2014. Aí vou até te mostrar a conclusão do livro, sabe o TCC? O meu Ah, TCC foi esse livrinho aqui, ó. ah, que maravilha. Foi esse livrinho aqui, Que que eu, bom. eu, eu entreguei ele na faculdade, junto com aquele que a gente está acostumado, né? Com aquele Uhum, relatório e tal, entregue. Só que que esse livro maravilha. aqui, então, aí que como a minha história começa a se fundir com a da editora, né? Hum, Porque eu procurei algumas gráficas, editoras, para publicar esse livro aqui. Não para publicar com um registro mesmo, só para entregar na faculdade, que é um livro mais para entrega uhum. na, na faculdade, para conclusão do curso, junto com o relatório do TCC. E aí eu não encontrava. Ou eu encontrava algum lugar que fazia, mas fazia assim, não como deveria ser feito um livro, sabe? Com a diagramação bem feita, tipografia, Uhum. levando em consideração ilustrações, esse tipo de coisa. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou estudar um pouco como é que faz, porque É? a gente teve um semestre de editoração na faculdade. Eu falei, Hum. quer saber? Eu mesmo vou fazer. Colocou em Aí prática aquilo acabei que aprendeu, né? Exato, aí eu acabei fazendo o livro, né? Aí tomei gosto, né, pela coisa, aí acabei fazendo de graça alguns logo no início. Ó, que legal isso. Legal. De quem é essa ilustração? É do nosso Essas amigo Will, ilustrações. não? Não, essas ilustrações. Eu não conhecia o Will na época ainda. Ah, tá, Essas beleza. ilustrações eu resgatei de uma antiga publicação chamada Terra Livre, que era Hum. uma publicação sobre camponeses do período da ditadura militar, ó. Ah, que legal. Interessante. Aí eu fiz o resgate dessas ilustrações, vetorizei, fiz todo o trabalho gráfico e tal. Publiquei, gostei da coisa. Aí acabei fazendo para uma outra amiga também, de graça. Fiz o livro dela também. Acho que Hum. está até aqui na estante aqui, depois eu te mostro ele. Fiz o Beleza. dela. Tô vendo que tem Aí um fui acervo fazendo. excelente aí, né? Tenho, cara, só livros que eu já fiz já são mais de 150. Que maravilha, mano. Sem Que ser os bom. que eu escrevi, né? De outras pessoas. Que eu escrevi mesmo são 6. Ah, Né? beleza. E de outras pessoas eu já fiz mais de 150. E foi daí que eu tomei gosto, em 2014. Aí só Ah, lá em 2016 que eu fui formalizar a editora e comecei a trabalhar para valer. Criei o site, a livraria. Meu, tem muito livrinho. Ó. Esses daqui já foi que eu publiquei Esses são meus. uhum. Aí Logo, esse eu logo vem mais pra publiquei. coleção, se Deus quiser, né? Não, esses são os meus que eu fiz que são com minha assinatura, né? São Aham. assinados por mim como autor também, editor e autor. E mano, eu tenho uma infinidade de livros, assim, ó, sabe? Que tratam desses gêneros, tipo, não só de jornalismo, Bem mas também de temático, né? Uma coisa temas mais. que são relevantes para a sociedade. Também Que tem legal, mano. quadrinhos, tem esse daqui de Adoro quadrinhos, quadrinhos. ó. Amei esse de quadrinhos. Reserva um exemplar Esse pra daqui mim, são por de favor.
Esse daqui é Aquele bem da cara Bruna de de pau, Faria. né? Aquele bem Não, e cara de tem, pau, que já vai pedindo assim no tacho, né? Nem... não, e tem de todo tipo. Tem sobre casos de jornalismo, tem de futebol, de crimes que aconteceram no período de 2016. Sabe aquele ataque que teve do PCC? Uhum. Tem livro de futebol. Esse daqui você conhece esse time, né? Ah, tinha que ter um Corinthians aí, né? Porque. Não, mas esse aí tá Cara, eu valendo, ainda, esse tá valendo, esse tá eu ainda valendo. mas é assim, a maioria dos jovens jornalistas que eu publico aqui, eles normalmente pegam times, digamos, igual o Nacional, o Juventus, aqui da Moca, pegam times que são, digamos, mais bairristas, mas que tem uma história ligada assim à Sim, comunidade ali no sim, entorno. sim. Isso Eu é bem sei. interessante. Não, mas é Teve um rapaz legal porque é do resgate, né? Flamengo de Flamengo de Guarulhos, cara. Eu nem sabia que tinha um Flamengo lá em Guarulhos. Tô sabendo agora do que você tá falando. Mas é bem bacana. E eu também faço, já fiz as publicações assim, ó. Ai, que legal, mano. Olha isso, que show. Ó, esse Muito daqui é da bom, ó. Anitta, professora lá da Bahia. Muito legal. Muito bonito esse Muito livro também. legal. Não é nossa linha editorial principal, mas é uma coisa que a gente Mas gosta de faz. fazer também. Sim, tá Uma coisa que a certo. gente gosta de fazer. A gente faz mais de professores, de alunos de jornalismo, mas quando aparece, eu abraço também, faço. Não, tá certo. Meu, hoje em dia, do jeito que a coisa tá, tem que abraçar mesmo, né? A gente tem que ser eclético, tem Uhum. que ir por um lado, tem que ser pelo outro. A gente falando no Will, eu acho que ele acabou de entrar. Ah, já que a gente Eu tá acho que falando de. É ele mesmo? É ele? eu acho que é, cara. Eu acho que É, é. Bom, pela apesar fotinho, de eu que ele acho tá que é. com foto. É ele mesmo. Conheci pela foto agora. Tá pequenininho, eu sou meio cegueta, Tomara que dê então mas certo ele. aí esse trampo com ele, seria bem legal. Não, mas a gente vai fazer, com fé em Deus. Ó. Vou Temos até umas aproveitar coisas para para fazer aqui comentar aqui. vou Já. dar para você uma informação exclusiva. Eu e o Hum, Will, nós temos um projeto de história um em livro assim, quadrinhos. de Isso. histórias em quadrinhos, que Aham. também é uma das histórias que estão nesse livro aqui, Corações Camponeses. A gente tirou uma das histórias, eu escrevi o roteiro e ele está fazendo os quadrinhos. Ai, que bom, cara. Eu amo quadrinho, eu amo A quadrinho. gente Já queria que a gente... publicar ainda esse ano, né? Mas vamos ver aí, né? Existe uma É aí que possibilidade. Eu já passei para no nosso bate-papo. Salve, Will, tranquilão. No nosso bate-papo é, de ontem e de hoje eu já passei para ele uma ideia que eu acho que ele vai conversar contigo. Proac está aberto para quadrinhos, história em quadrinhos. Eu passei que para ele legal. edital, falei para ele que seria uma boa vocês entrarem nisso. Se tiver dificuldade, ele me falou que tem um pouco de dificuldade na questão de formatar o projeto. Eu falei, velho, a O hora que projeto é minha. precisar, conta com a gente ajuda, não vai ter problema nenhum. E já que a gente está falando em jornalismo, deixa a gente deixar registrado um abraço para o Maurício Coutinho, né? Que E é um sempre abraço para que é nosso o que parceiro na conectou área de assessoria, né? Que sempre está dando uma força para a gente. Então, Maurício, como sempre, a parceria está em pé, amigão. A Mara também está Isso. presente, Obrigado aí pela agradecendo a ele, né? ponte. É. Então, assim, eu falei para ele a respeito, eu falei para o Will a respeito disso, porque eu acho muito interessante. E a gente acabou fechando umas parcerias agora entre a gente, com fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com fé em todos os orixás, vai dar tudo certo. E a gente vai conseguir tirar o nosso projeto do papel, mas aí é uma coisa mais para frente. Vamos bater o papo hoje sobre outra coisa que interessa. Você já me respondeu, basicamente, é que como a editora surgiu na tua vida, né? Como que você Isso. entrou nessa. Como é que está a campanha da Casa Flutuante? Fala aí um pouquinho para o Olha, pessoal a respeito da campanha, como é que tá. trouxe Achei até bem um interessante. panfletinho. Trouxe até um panfletinho Hum, aqui com o QR Code. salve a Casa Flutuante. E o nome do projeto é um financiamento coletivo que está no Catarse. Isso. Salvem a Casa Flutuante, porque não só pela pandemia, mas foi para 100% a pandemia. Sim, Não tem motivo como dizer principal, né? o motivo principal. Todo ano tem algum obstáculo, claro, um pouco, um pequeno, um Sempre impacto tem. positivo ou às vezes negativo. Mas nesse caso específico da pandemia, ele derrubou drasticamente o nosso faturamento, até mesmo os alunos que costumam fazer publicações com a gente, eles também estão sem condições, as universidades começaram a postergar a entrega do TCC, suspenderam aulas, enfim, todo mundo deve estar ciente da catástrofe que a gente está vivendo, da pandemia, né? Sim. Então, eu montei esse projeto a fim de captar recursos, claro que é um financiamento coletivo, porque é uma assinatura.
que vai de R$ 5 até R$ 50. A pessoa escolhe o valor que ela quer contribuir, mas é uma assinatura. Por que uma assinatura? Porque eu pensei, ó, a longo prazo, essa galera também vai estar sem dinheiro, os jovens jornalistas, os estudantes vão estar sem dinheiro. Então, o que acontece? Eu faço a captação e pelo menos 20 livros eu faço gratuitamente para esse pessoal. Então, a ideia é assim, eu consigo manter a editora viva e consigo também publicar esse pessoal. Então, é uma forma de manter esse ciclo vivo e não deixar a casa afundar, né? Ela tem que flutuar, afundar jamais. Tá? Como é uma das chamadas da campanha, que é não deixe a casa afundar, né? Tá certo. É isso mesmo. É A ideia é interessante. essa. É interessante porque você mantém esse ciclo mesmo e mantém ela flutuando, né, e produtiva. Isso é muito interessante. E a gente... Porque eu cheguei a pensar em montar um projeto que fosse só de financiamento coletivo, que eu captasse só o dinheiro. Mas eu fiquei pensando, pô, o que adianta eu só me manter vivo, sendo que o pessoal que está lá na outra ponta, que também vai estar sem dinheiro, porque muita gente perdeu emprego, as Sim. faculdades jogaram o seu ano letivo, algumas vão finalizar uma parte do semestre que paralisou só agora no final do ano. Então, a ideia que eu pensei foi essa, abraçar pelo menos esses 20. E aí a campanha ela se divide em 4 metas, que cada meta é referente a 5 livros, vamos assim colocar, né? Por exemplo, eu atingi a primeira meta, eu estou agora em 32% da primeira meta. Eu atingindo a primeira meta, eu já atendo 5 autores, 5 jovens autores, que já estão selecionados, eles já estão lá, entraram no edital, fizeram o cadastro, e eles estão aguardando. Atingiu a primeira meta, eu já vou trabalhar no livro desse pessoal. Maravilha. Aí, atingiu a segunda meta, eu já faço mais 5 livros. E quem está contribuindo com um valor, está pagando a mensalidade, eles vão receber esses livros primeiro e gratuitamente. Antes de ir para o site, eu já mando para todo mundo via e-mail, e todos vão receber gratuitos. Esses que vão no formato digital inicialmente. Entendi. E eu vou criar depois um link, vamos dizer assim, um link para que, por exemplo, você recebeu 10 desses livros, eu atingi a segunda meta. Você recebeu lá os 10 livros digitais. Você deu uma lida em alguns, gostou de um, falou, pô, eu queria esse livro impresso. Pô, seria legal ter aquele na minha estante aqui, Sim, né, ele impresso, com certeza. bonito e tal. Então você vai ter a possibilidade de comprar esse livro num site que é na Book 2, ele vai fazer a impressão por demanda. Então, o que acontece? Aí você compra o impresso, vai estar um valor simbólico lá, vai, digamos, R$ 20, 25, R$ 30, só que o autor vai ganhar 90% do valor e a editora ganha 10%. Legal. Legal. Outra coisa que eu quero frisar aí para o pessoal, que vai, né, seu público, que vai depois ver essas informações, é que a nossa editora, eu acho que é a única do mercado editorial que a gente trabalha com 90-10. 90% ganha o autor e 10% vai para a editora só para manutenção do site, dos custos com o financiamento, porque tem um sistema do PagSeguro que eles cobram uma taxa, então você tem que pagar para eles para usar o sistema de pagamento deles. Então, uns 13% mais ou menos? E depende de como a pessoa faz o pagamento. Se fizer por cartão de crédito é uma taxa, se fizer por boleto é outra taxa e por aí vai. Enfim, mas sempre alguém tem que ganhar, né? E aí eles cobram mesmo, pronto, acabou, né? O banco ganha sempre. O banco é o que ganha mais. Eu nunca vi banco perder nada. Sempre ganha um pouquinho menos. E a ideia é essa. Então você vai ter a possibilidade, vai receber os livros digitais, e se quiser um impresso, você também vai ter a possibilidade de ir lá comprar o impresso, e o autor ainda ganha. Além de ganhar com a publicação gratuita, a visibilidade que vai ter na distribuição desses livros, ele ainda ganha na venda do impresso, que algum assinante se interessa. Então, toda a estrutura, todo o mecanismo acaba ganhando. Isso é legal. Sim. A ideia é essa. E mantém o ciclo, né? E mantém a coisa flutuando, funcionando. Isso é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal é que nesse período a gente tem que se reinventar de todas as formas, né? E assim, é muito interessante quando a gente vê as ideias surgindo do pessoal que eu tenho falado, tanto no dia a dia como aqui nas lives, a gente vê assim, como a gente é criativo numa hora de agonia, entendeu? De sobrevivência. Então as ideias que pipocam, as coisas que a gente acaba se reinventando. E cada vez mais isso vai se fazer necessário, né? Porque eu acho que essa pandemia veio para ensinar a gente muita coisa.
E não é uma coisa assim que depois que acabar, que tudo vai, o normal depois disso vai ser um normal diferente, entendeu? Eu não tenho a ilusão de que vai ser o normal de início de ano, não. Vai ser um normal totalmente diferente, com novas perspectivas, com novas tendências de mercado, de investimento, de cultura. Qual a tua opinião a respeito disso, enquanto editor, enquanto consumidor de cultura, enquanto jornalista? Qual a tua opinião a respeito disso? Eu vou ser bem sincero para você, viu, Ivo? Minha esperança não está na das melhores, não. Estou um pouco meio, como que eu posso dizer, meio triste. É verdade. Não, Eu mas tá posso não, certo. eu posso porque ele não se manifesta como uma, vamos dizer, uma doença. Mas eu estou um pouco mesmo com tudo que vem acontecendo, não só com a pandemia, mas com a forma como a cultura e a educação vem sendo tratada nos últimos 2 anos, né? Pois é. Então, é claro que eu posso tecer milhares de críticas sobre o que vem acontecendo no executivo, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, mas é triste ver como vem sendo tratada a educação e a cultura. Isso, claro, impacta o mercado editorial. Sim. Não tem como, porque se você pegar que a gente tem um pessoal que está consumindo menos livros. Já não tem o hábito de consumir, né? Exato, e você vê que os incentivos que vêm do governo são para desestimular esse tipo de coisa. Lógico. É, Mas é verdade. eu tô um pouco meio sem esperança no que está por vir. Então eu tô, como eu posso dizer, eu tô continuando. É aquela coisa do Sabe gato aquele escaldado com medo de água fria. sabe aquele filme O Náufrago, que Aham. ele falava assim que enquanto estava lá na ilha ele só pensava continue respirando. Então, continue sobrevivendo. É a única forma de luta que a gente pode fazer Sim, agora de resistência sim. é resistir, sobreviver e Sempre. continuar. É Tá certo. sobreviver. Então, mas realmente meio desesperançoso olhar para o mercado, olhar para a educação e para a cultura e falar, nossa, o que estão fazendo, cara? É. Mas aí Eu surge algum. Mas fala. riso porque eu falo com essa cara de alegria porque eu não tenho outra forma de falar. É, Não tem como exato, mudar, colocar uma máscarazinha na frente, né? Mas assim, velho, exato, mas que é assim, triste uma e é muito. coisa, mas assim, né, uma coisa que é. Eu entendo você perfeitamente, entendeu? Porque tem horas que me dá sabe, essa agonia. Eu não perco esperanças, mas me dá uma, sabe, aquela meio que falta de ar, e agora, José, sabe? O que é que Angústia. vai ser? Aquela angústia, mas aí eu respiro fundo e falo, mantenha um pensamento positivo, mantenha um pensamento positivo, mantenha a mente sã, porque se a gente não fizer isso, cara, se a gente não, sabe, não tiver essa coisa no juízo, vamos pelo menos manter a nossa cabeça saudável, entendeu? Mesmo sem Isso. ter tantas perspectivas, mesmo a gente sabendo que o governo está cagando e andando para a gente, desculpa a expressão, mas a realidade é essa, sempre foi e agora está pior. Eles não querem saber de educação, não querem saber de cultura, nunca quiseram. Essa que é a grande realidade do país. Nunca houve um governo realmente interessado em cultura e em educação no nosso país. Se eu tiver errado, você me corrija, você enquanto jornalista, você enquanto cabeça pensante, você enquanto produtor de conteúdo, sabe? Um cabra inteligente que assim, para Obrigado. você... Não, é verdade, velho. Não é puxando, não é rasgando seda, nem puxando saco, não, que eu não tenho muita paciência para isso, não. Mas você, enquanto ser pensante, você sabe disso tão bem quanto eu, todo mundo que está nos ouvindo, que nunca houve governo que desse atenção para isso. Entendeu? Aí, mas graças a Deus que a gente tem cabeças pensantes, que a gente tem pessoas inteligentes que assim e que sobrevivem apesar dos pesares. Porque a gente olha, eu sinceramente, fazer uma entrevista com um cara ainda jovem como você, e eu olho aí para trás, vejo essa quantidade de livro que eu sei que é sobrevivência, que eu sei que é registro de memória, que eu sei, sabe? Isso. Isso me dá um fôlego, velho, tão grande, porque eu sei que tem esperança, dá para continuar. Porque do jeito que a gente está hoje em dia, que o pessoal não tem paciência de ler uma página e você ser sobrevivente disso daí, ter pessoas que, sabe, que estão nesse barco, nessa casa, Isso mesmo. flutuando, remando e produzindo conteúdo, cara, principalmente conteúdo impresso,
eu tiro meu chapéu. Não balanço o cabelo porque a gente não tem, mas eu tiro meu chapéu para você, tiro o chapéu para o pessoal, porque é digno de orgulho, cara. Pode bater no peito, é digno. Eu tenho maior admiração por esse tipo de iniciativa, por esse tipo de trabalho, porque eu gosto disso, eu gosto de ler, eu gosto de me informar, eu gosto de me formar, de me transformar, entendeu? E nessa correria toda desse pouco tempo de vida que você tem, que você ainda é um garoto, o que é que você Obrigado. publicou que mais te deu prazer? E por quê? Cara, eu tenho muitas coisas que me deram muita alegria de fazer. Igual eu te falei, eu gosto muito de fazer livros sobre temas diversos, né? Uhum. Eu vou falar de um livro pessoal. Eu vou até pegar ele aqui. Esse daqui, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Esse daqui, Sempre? esse daqui é o meu, vamos dizer, o meu queridinho assim, o meu que eu tenho um certo carinho da fase pós-faculdade. Uhum. Esse daqui, por ser o meu primeiro, só que esse daqui eu tenho um amor por ele que é diferente. É um Sempre amor é diferente. diferente. É diferente Sempre é. porque foi ele que iniciou tudo. Uhum. É dele que nasce a editora, desse livro Ele é o aqui. sopro, né? Aquela coisinha que soprou para a casa começar a flutuar, né? Exatamente, ele que me deu a faísca, a fagulha. Só que Uhum. esse daqui é o que consolida aonde eu quero ir, o que eu quero fazer e daqui para frente o que eu quero construir nessa, nessa área editorial. Qual o Porque eu conteúdo tenho, dele? ele é um conteúdo mais, vamos dizer, mais acadêmico. Ele é para quem está na faculdade e vai entregar o seu trabalho em livro, né? Que é Uhum. no final do curso vai entregar um livro, quer escrever um livro. Ou Ele seja, é um farol. um livro, exato, é um livro que te dá o conceito básico para escrever um livro reportagem, que é um Uhum. livro que conta histórias reais. Uhum. É Ele que fica. eu acho que quando a gente fala livro, o livro é muito amplo. Então Uhum. você tem vários gêneros de livros. Você tem os livros infantis, os livros de ficção e os livros de não ficção. Nesses livros de não ficção, você tem os livros escritos por jornalistas que contam alguma história real, Hum. né? Você tem as biografias, que também são normalmente escritas por jornalistas, né? Que contam a história de vida de uma pessoa em específico. Mas as grandes reportagens, quando elas precisam ter mais fôlego, elas são transformadas em livros. E esse daqui é tipo um manualzinho básico de como você montar, escrever esse livro, reportagem. Entendeu? Entendeu? Ou Conceitos seja, editoriais. Por exemplo, você quer mantenha-se saber. mantenha-se acima, mantenha-se flutuando e veja o farolzinho lá no a luz lá É, no fim do túnel, os siga o caminho conceitos, da. os conceitos necessários para você poder pegar o seu texto. Você tem um texto, você fala, pô, eu tenho o texto, o que eu vou fazer com ele? Cara, porque você tem milhares de editores no Brasil, Sim, mas se você ficar mandando seu manuscrito para as editoras, quando é que ela vai publicar o seu livro? Então, pois pelo é, menos você né? tem que saber como publicar seu livro. E se você vai querer publicar por conta própria, sabe, independente, e para que Tem que ele saber saia profissional. direcionar, né? A questão, aquela questão de E direcionamento, né? isso, saber o tipo de público, saber o formato que você vai publicar ele, com quantas páginas, com qual tipo de tipografia, esse tipo de coisa. São Entendeu? informações que vão te auxiliar a construir o seu livro. Entendeu, entendeu, entendeu. Fora a É um literatura, manualzinho. entendeu, entendeu. Fora a literatura, o que é que você consome de cultura? Eu sei que seu foco é literatura, sua paixão é livro, é pesquisa, mas fora disso, o que é que você consome? Para dar uma, Cara, sabe? minha vida toda é na cultura, porque minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira Ó, a Mara atividade. Porto, deixa eu te cortar, a Mara está perguntando quanto custa o livro. Aqui, Ah, quanto esse livro aqui custa? é gratuito. Você É entra, e-book que tá lá na. Ah, tá, Mara. Ó, tá na Mara, editora. deixa eu vender o teu peixe. Pera aí. Mara e o pessoal que está ouvindo, lá no site da editora Casa Flutuante, eu já olhei, já fucei, já vi o que é que tem lá de gratuito de e-book. Tem um monte de coisa boa que dá para você baixar de graça, Mara. Então entra no site da editora Casa Flutuante. Espera aí que ele já vai passar direitinho o endereço que eu não decorei, mas eu sei que tem muita coisa boa gratuita lá que dá para você baixar, que dá para você ler. Eu Será que achei, eu consigo digitar aqui o eu acho que www? consegue. Tenta aí.
Você deve Deixa ser eu melhor do colocar que aqui. eu nessa parte de tecnologia, porque eu sou uma deficiente. Tenta aí, na parte de comentário, tenta aí digitar o... Eu vou colocar aqui o Editora Flutuante. Eu Mas sei que tem esse uma livro coisa está bem gratuito legal. lá, é um e-book. Ó, coloquei, vê aí. Não apareceu ainda, daqui a pouco aparece. Se não aparecer, depois quando a gente terminar a nossa... Ah, apareceu aí, editoraflutuante.com.br. Beleza, tá Isso vendo? mesmo. Então, galera, visita lá o site da editora. Eu já fucei, já vi que tem um monte de... Já estou me programando para ver... Ah, você que é uma linda, Mara. Você é uma pessoa que tem um coração imenso. É uma pessoa... Ó, a Bom, radiofônica, a Manu colocou, a radiofônica, a colocou o link aí pra radiofônica, a gente. editora Frutura também, mano. Então, assim, eu já vi, achei muito interessante a tua proposta, né, de estar colocando para as pessoas poderem acessar de forma gratuita, o que não é todo mundo que faz. Olha só, aquilo que eu estava falando, que eu continuo acreditando que tem esperança. Mesmo nessa situação doida que vive, mesmo nos apertos, mesmo tudo mais, você ainda tem o descaramento, ainda tem a coragem de colocar lá livro de graça para as pessoas lerem e baixarem. Dá para ter esperança ou Tem não que dá, ser, velho? né? Claro que eu tenho que ter esperança. Não, o que eu falei, eu continuo respirando, tem que continuar respirando e seguir, né? Seguir em Mas tem frente. gente que respira e quer respirar sozinho, entendeu? Esse que é o problema que eu Isso. falo quando dá para ter esperança. Que você está É que respirando, está mantendo. a ideia da editora, Ivo, ela sempre foi, desde o do princípio. O princípio da editora foi esse, né? A ideia era conceber algo que possibilitasse as pessoas produzirem conteúdo e distribuírem esse conteúdo gratuitamente, sabe? E monetizando de forma coletiva, como se fosse um financiamento coletivo. É lógico que com a pandemia a gente acabou apressando as coisas. A Sim. ideia é criar uma forma de subsidiar isso em que autores recebessem, mas sem, sabe, distribuindo de uma forma gratuita, ou fosse o e-book, ou uma certa quantidade de exemplares. Mas aí a pandemia acelerou as coisas, eu criei o financiamento coletivo, Tudo e eu certo. lembrei que você fez uma pergunta sobre outros tipos de cultura, agora que eu lembrei, voltando Sim, lá no assunto eu ia da voltar pergunta. lá. Então, aí eu comecei fazendo desenho, desenhando. Que legal. Eu tinha uns 17 anos, eu fazia desenhos. Aí eu comecei pintando umas camisetas. Isso foi meu primeiro sopro com a cultura. Aí depois eu fui músico, durante 6 anos. Olha só. Músico profissional durante 6 anos. Alguém escreveu alguma coisa aí, né? Eu já vou comentar sobre isso, que é o Maurício, que também está com um projeto, nosso parceiraço. Ele está com um projeto Ah, é super verdade. interessante, na área, um grande jornalista. Está com um projeto muito interessante que a gente está envolvido, que é o Momento Cultural Informa Samba, que é sobre entrevistas do mundo do samba, que ele tem um material muito interessante sobre isso. E carnaval é nossa outra paixão, entendeu? Eu sou fruto do carnaval, entendeu? Tô vendo aí a bandeira aí atrás de Essa aqui você. isso daqui, a forma que você apresentou o seu livro, isso daqui é minha paixão. Ficou 10 anos na gaveta para sair, para, sabe? 10 anos sendo gerado, tipo, vai, não vai, vai, mas o amor que você tem pelo seu livro, que deu para perceber o amor que eu tenho por isso daqui, ó. Isso daqui tem horas que me Parabéns, faz, é isso aí. sabe, aquela coisa respirar e sobreviver, acreditar num projeto, quem me dá essa força é Sim. isso daqui, entendeu? Aí por isso que eu te entendo muito bem quando você fala dos seus livros, das suas coisas, entendeu? Mas Você é voltando, músico também, Ivo? eu? Rapaz do céu, a gente fez, falando em música, a gente fez uma escolinha de bateria, né? Porque Uhum. a gente faz escolinha de percussão, né? Eu tenho os instrumentos e tudo mais. Eu tenho os instrumentos, mas não sei tocar. Aí os mestres de bateria, amigos nossos que vêm, falam, mano, vamos lá, tenta aprender alguma coisa. Eu juro pra você que eu atendi, porque eu sou louco pra aprender, né? Cara, mas não dá. Chega uma idade que você já não tem mais coordenação, entendeu? Mas eu acho lindo quem é instrumentista, que Não, toca um então, instrumento. eu fui músico profissional durante 6 anos. Que Eu maravilha. toquei em banda de rock, banda de reggae, banda de samba durante um tempinho, grupo de Ó, rap, forró. forró, já aí já começa a melhorar. Não, Forró, mas samba, aí eu já. fiquei um bom tempo, né, nessa daí até ir para uma área mais técnica. E, enfim, aí foi o que eu te falei, acabei entrando na faculdade já com 36 anos. E eu Pra já tinha mim, uma carreira.
Eu Já entrei tinha um uma pouquinho mais carreira tarde. construída na área cultural. Para você ver, eu sempre trabalhei ligado à cultura. Só que agora, depois da faculdade, claro, você começa a caminhar por outra estrada. Aí eu comecei a estudar o jornalismo, me aprofundei um pouco mais nas questões sociais, em educação. Aí hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em metodologia do ensino superior, me preparando para dar aula, para ser professor do ensino superior. Mais uma coisa em comum, né? Você está fazendo metodologia para ensino superior e eu estou fazendo a minha pós em docência para ensino superior. Ou seja, Nós duas, estamos quase juntos, hein? estamos quase juntos, ou seja, duas pessoas que não se deixam vencer pela possibilidade da idade, né? Que acham que quando a gente chega numa determinada É, idade, a gente não faz mais nada, ao contrário, a gente faz sim, a gente estuda, vai buscar vai sim. conhecimento. E eu me sinto assim, cara, por isso que eu te falo, de manter a cabeça, sabe, pensante, mas na atividade. E estudar Não, é o para que eu te mim falei, apesar da desesperança, de estar bem desesperançoso com o futuro, eu não paro, eu não se deixa bater. continuo respirando, não, eu continuo caminhando, respirando. E é isso, eu acho que tem que ser assim, né? Não dá para se Teatro, amoldar como teatro, cinema, gosta, tem alguma coisa específica que chama atenção ou não só, curte muito? só, só curto. Só curto. Não, cinema, assim, teatro eu não sou dos mais fãs, já fui em alguns musicais, em peças de teatro, até mesmo peças de teatro, vamos dizer, mais alternativas, assim, mais na periferia, nos centros Eu culturais. gosto, Sempre, também eu gosto. sempre convivi muito em centros culturais. Então eu já vi muita peça de, sabe, de pessoal mais das periferias, das adjacências Os sobreviventes. do exato. Já vi algumas coisas muito loucas mesmo em Tem, centros culturais. tem muita coisa boa. E cinema, esse tipo de cinema, TV, eu assisto, consumo, sou consumidor mais. Mas uma Séries, coisa cinema, normal, mas não estou leve, sem muita. não sou envolvido com os movimentos de escrever Uhum. roteiro, esse tipo de coisa. Eu já produzi alguns vídeos documentários. Isso eu gosto bastante. Já escrevi alguns roteiros de vídeo documentário, mas sim, mais experimental, nada na profissional, mais amador mesmo. Entendeu? Tem algum livro teu que viraria uma peça de teatro? Cara, eu acho que esse livro aqui que foi feito lá foi o primeiro de todos. Esse daqui tem material suficiente. Que daqui Tem? eu extraí já um roteiro que é o que o Will está fazendo os quadrinhos, tá fazendo os desenhos. E daqui eu vejo a possibilidade de se construir algumas narrativas, Que porque é um bom. tema que é muito, para mim, é um tema muito é, que eu tenho muito apreço por ele, porque ele está relacionado com a minha família. Porque Entendi. durante o período da ditadura militar, o meu avô ele foi o perseguido. Ele era camponês, ele Entendo. morava em Pernambuco, ele tinha um sítiozinho lá, Que trabalhava local de no campo, Pernambuco? Barra de Guabiraba. Não conheço, não. Eu sou do interiorzão, Condado, depois de. Tem Recife, Goiânia e depois mais pra dentro, Condado. Sou de lá, É, é, daquelas bandas. então, Alexandria. Alexandria já, se eu não me engano, já até extinta. Era um pequeno vilarejo que tinha Alexandria, enfim. E meu avô não tinha nada a ver com nada. Ele simplesmente estava fazendo o trabalho dele lá no campo e tinha um sindicato na época e chamaram os camponeses para reivindicar direitos trabalhistas. Hoje, Uhum. para a gente, é uma coisa super normal. Sim, Só que naquela época, se você falasse que queria reivindicar direitos trabalhistas para o trabalhador do campo, Deus eles me te livre. acusariam de ser comunista, de subversão. Então ele acabou sendo perseguido, meio que bagunçou a nossa família, né? Bagunçou. Eu não era nascido, claro, a minha mãe era garotinha ainda, mas meio que bagunçou a família. Cada um foi para um canto. O exército invadiu a casa da minha avó. Ai, que ódio. Enfim. Coisa ruim. Então tem todo. Tá no livro, tá nesse livro. A história tá nesse livro aí. Vou Uma querer das ler. histórias que eu conto nesse livro é a história dele. Uhum. E eu tenho esse apreço por esse tema por causa disso. E pouca coisa se falou sobre os camponeses nesse período. E relata-se que existiram mais de 1.000 pessoas que foram mortas durante esse período no campo. E não existe registro dentro do espectro governamental. Tem algumas iniciativas, tipo os Trabalhadores Sem Terra, que tem um registro
Camponeses, tem alguns registros separados, algumas ilhas de informações, mas não tem um relatório, porque pelo governo mesmo, nesse período, o que saiu pela Comissão Nacional da Verdade, que são 400 e poucos casos, né? E só de camponeses tem relatos que foram 1000. Então, e de indígenas tem muito mais que isso. Existe um relatório de indígenas que também foram assassinados durante o período. Então, você vê que tem vários... que esse relatório da verdade precisa ser recontado, né? Porque de verdade ali, pelo visto, está... Não, o trabalho que fizeram foi um trabalho bacana, só que não foi conclusivo, né? Não fechou todos os casos, né? São bem mais casos. Então, eu acho que esse tema daria para se fazer peça de teatro, filme, quadrinhos, outros livros, dá para desdobrar eles em vários outros temas. Dá para dar um material audiovisual bem interessante também. Dá. Tem alguns documentários da época, igual o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, xará do Maurício, né? É um documentarista que ele fez esse documentário chamado Cabra Marcado para Morrer, que fala sobre um líder sindical que foi assassinado por defender direitos trabalhistas nesse período. Ele é pré-ditadura militar, ele é mais ou menos ali de 1962. Interessante. Ele é assassinado. Aí começou, e ele fez um documentário, ele estava na estrada fazendo esse documentário. É bem legal para se assistir esse documentário. Que bom, que bom. Fico feliz. É mais um livro que vai me deixar interessado para depois estar dando uma olhadinha nisso daí. Família. Isso é muito família, muito enraizado, óbvio, né? Já respondeu que sim, mas vamos... Cara, Família. Assim, a minha família, ela tá meio espalhada, né? Tá um pouco em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, um pouco no Acre, um pouco nos Estados Unidos. Que maravilha. Enfim, tá um pouco espalhado. A minha microfamília, assim, que eu digo que é a minha família mais próxima, que seria a minha namorada, a minha filha. Vem cá, filha. Quantos anos tem sua filha? Vou mostrar minha filha aqui pro Ivo. Vem cá, filha. Calma aí que eu vou pegar ela aqui. Tá. Vem cá, filha. Vem cá que o Ivo quer conhecer você. Ah, Manu, a dona da editora, a dona do pedaço. Aquela que manda em tudo. Essa daqui. Eu ia perguntar dela. Aqui. É a Amora. A Amora, a que manda em tudo, a dona do pedaço. Aí eu ia perguntar dela. Ela é a casa. Eu vi lá no... E a Manu aqui. A Manu ela é minha companheira, parceira, namorada. Ela também é jornalista formada. A gente se conheceu na época da faculdade. Ela é quem assina aqui o livro comigo, esse primeiro livro. Meu Deus do céu. Eu ia perguntar porque eu vi lá no site a foto e vai a dona do pedaço que manda em tudo, Eu ia perguntar dela, mas já adiantou, tudo bem. Fala tchau pro Ivo, Amora. Tchau. Tchau, Amora. Cuida bem do seu parceiro aí, do seu amigo. Então, somos só nós três. E o restante da família está espalhado aí pelo mundo. Uns estão aqui na Zona Leste mesmo, que eu sou aqui do Belenzinho, né? Ah, tá. Não sei, estamos próximos. Parece que estamos tão distantes, mas estamos próximos. Itaquera, Belenzinho apesar de que eu não... tudo Zona Leste. Zona Leste. Eu morei muito tempo no Itaim Paulista. Morei, acho que quase 9 anos na região do Itaim Paulista. Histórias, vamos lá. Um cabra como você, inteligente, tem história para contar. Qual o maior perrengue? E assim, perrengue eu falo assim, no período, ou seja, pode ser no período de faculdade, pode ser no momento que você começou a ser editor, só não vale o perrengue financeiro, que eu acho que esse é muito comum para todo mundo. Não me venha com perrengue financeiro. Histórias. Perrengue, vamos lá, primeiro perrengue. Um perrengue. Eu divido minhas histórias antes e depois da faculdade. Por quê? Porque antes da faculdade eu tive tantos subempregos, sabe, subempregos. Às vezes essas histórias que eu conto às vezes para meu filho mesmo, para minha namorada e tal, ou mesmo quando eu estou no fim do ano lá com minha mãe, com meu pai, com meu irmão em casa, as histórias que eu acabo contando são mais ou menos nessa época, porque, cara, eu trabalhei já de tudo, né? Eu já trabalhei de montador de imóveis, de banco, já trabalhei de técnico de som,
Já trabalhei de músico, que eu te falei, né? Que foi, a grosso modo eu falei, mas fui músico. Eu já pintei letreiro em parede, em portões de garagem. Já fui pintor de apartamento. E, lógico, eu tenho Sobrevivente. diversas... É, assim, o que eu posso contar de história... Talvez eu queira contar uma história mais da faculdade para cá. Pode contar, fica à vontade, o espaço é seu. Eu acho que é legal dividir essa história, porque você falou que a gente já está um pouquinho adiantado na idade, assim, Já passamos mas a dos gente 40, não, vai. já passamos dos 40, mas a gente não desistiu de estudar. E eu acho que uma história legal de se contar é essa, porque eu terminei o ensino médio em 1994. Escola pública Né? ou escola particular? Escola, escola Pública. pública. Eu estudei em escola particular quando eu estava quando eu cheguei Mano, essa história... É que uma história puxa a outra. Eu vivi na floresta durante 3 anos. Oh. Lá do Amazonas, lá na floresta do Pará, Ah, no meio do mato. Não tinha escola, fiquei 3 anos sem estudar. Então, quando eu voltei para São Paulo, com 13, 14 anos, eu arrumei um subemprego de ajudante numa gráfica e com o dinheirinho que eu juntei, eu paguei um supletivo para terminar a sexta, sétima e oitava série. Foi a uhum. única vez que eu escola particular foi para tentar para recuperar esses anos que eu perdi. Mas o ensino médio todo foi em escola pública também, ali em Itaquá, cara. Uhum. Nossa, estudei difícil. Eu estudava numa escola que era no topo de um morro chamado Morro do Piolho. Meu Deus. Então, eu acho que essa história, até chegar na faculdade, é interessante contar, porque Sim, mostra que a gente não pode desistir da educação. claro que não. E quando eu estava nesse período, eu trabalhava nesses empregos menores. E eu ganhava, tipo, R$ 50, R$ 100 por mês. Por mês. Hum. Quando eu concluí o ensino médio, eu saí do ensino médio, eu já estava com 2 filhos. Estava com 2 filhos. Aí eu precisava estudar para tentar um emprego melhor. Então eu arrumei um emprego em que eu ganhava um salário mínimo. E o salário mínimo naquela época, R$ 250. Rapaz do céu. Exato. Para manter a família, pagar, comprar fralda, comprar É, leite, esse tipo de perrengue. coisa. E mesmo assim, eu ainda consegui achar uma brecha para poder fazer alguns pequenos cursos para poder me auxiliar a ter uma renda um pouquinho maior. Hum. Então, por isso que eu acho que demorou tanto tempo até chegar na faculdade. Mas mesmo assim, eu nunca desisti de focar na universidade, de pensar em prosseguir, continuar estudando. E eu acho que a história é essa. Terminado o ensino médio, eu prossegui, continuei estudando, nunca parei de fazer curso, sempre tentando me atualizar, sabe, linguagens informacionais, lendo livros. Eu nunca abandonei o livro, Uhum. sempre estava lendo alguma coisa, mesmo que fosse uma literatura, vamos assim dizer, mais corporativista. Cara, porque Para o bom entendedor, para o bom entendedor, a palavra uma letra é um pingo, vai, pronto. porque Corporativista. mano, é muito diferente você pegar, vou pegar um livro, você pegar sei lá, um Graciliano Ramos, um João Cabral de Melo Neto, são Né? literaturas que eu gosto, né? Um Guimarães Rosa, Gracilianos, enfim, ler um livro desse é uma coisa. Agora, se você pega ler um livro, por exemplo, como melhorar as suas metas de vida, como melhorar suas relações no trabalho, cara, são uns livros ruins de ler pra É, caramba. haja Todas as vezes paciência. você tem que ler porque você está no meio corporativista que você precisa entender como que funcionam as Sim. empresas, como que você vai fazer para ganhar mais dinheiro, para pagar suas contas e continuar. Então, eu acho que essa dualidade entre o lúdico e, e a dura realidade Uhum. que é trabalhar e ter que pagar as contas, eu acho que é uma constante na vida, né? Em que você vive brigando com isso, porque você quer viver de arte, quer viver de educação, quer viver de coisas mais lúdicas, coisas que te fazem, né, ter mais Uhum. criatividade, entender a vida um pouco melhor. Só que tem essa outra parte que fala, não, Tem você precisa a trampar, cara, dura você tem que ganhar realidade que tenta dinheiro. sempre te puxar, né? Sempre.
Então, eu acho que no meio desse turbilhão, a única luz que você encontra nessa escuridão toda é a educação. Sim, É educação e sim, cultura. concordo. E é nesse foco que eu sempre me mantive e me mantenho. Sempre olhando para frente e falando, não, eu vou por aqui, pela educação. Por isso que eu acabei terminando a faculdade já velhinho, né, com 40 anos. Imagina um jornalista terminando a faculdade com 40 anos de idade, o que, que ele esperava encontrar no mercado de trabalho? Tipo, É. onde eu vou trabalhar? Uhum. Eu já E tinha uma agora? profissão, Hum. já não ganhava mais aqueles R$ 250. Né? Graças a Antigamente, eu já Deus. estava ganhando um salário razoável que dava para pagar minhas contas e me manter. Só que eu estava saindo, eu ia trabalhar de estagiário ganhando R$ 400 por mês, não dava, né? Então, Então, acho que daí que parte o lance daquela bagagem de ter lido sobre empreendedorismo, sobre o que fazer. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já tive algumas iniciativas que faliram, né? Porque eu fali 2 empresas. Uma de... aí eu falei, não, já que eu fali 2 vezes, eu eu vou vou tentar de tentar a novo. terceira, tentar de novo. Aí eu montei a editora. Mas, ó, assim, com fé em Deus, a casa vai continuar flutuante, viu? Ela Eu não. tinha passado. Então, ela está com 4 anos de vida. Eu Ah, passei cara. daquele terceiro ano, que o Ó, Sebrae fala assim, que a maioria das empresas tem, né, dados do Sebrae que dizem que a maioria das empresas só vivem até os 3 anos. E às aham. vezes fecham porque faltou planejamento e tal. Mas como eu já vinha de alguns fracassos, então Já. eu elaborei um negócio um pouquinho mais consistente, pensei em todas as variáveis, falei, não, vou conseguir. Aí atingi o 4 ano, só que aí vem a pandemia, cara. Então, mas aí, mas mesmo com a pandemia, no quarto ano de sobrevivência, você está saindo muito bem. Por quê? A gente aprende com os Né, nossos mano? erros, né? Se a gente não aprender com isso, A é burrice. dureza. Então, aí você acaba vendo, volto a falar, acaba vendo novas possibilidades, tá sobrevivendo, tá respirando e com fé em Deus, cara. Eu tenho certeza que a gente vai passar por essa, não com tanta tranquilidade, estamos enfrentando grandes tempestades, É. entendeu? Mas a gente tem que permanecer, sabe, de cabeça, com a cabeça para fora d'água. Tem que tentar, boiar em alguns determinados momentos, senão a gente vai ficar muito difícil estar passando isso daí. Eu ia pedir para deixar uma mensagem para o pessoal, mas no final das contas você já, contando esse seu perrengue, você já deu um bom exemplo para quem quer seguir bons exemplos. Eu sempre procuro trilhar o meu caminho o mais simples possível e sempre, sabe, de olho em algum exemplo que eu possa falar, caraca, mano, aquele cara dali fez uma coisa interessante, deixa eu olhar com mais cuidado para ele, o que ele fez, qual o exemplo que ele deu. Eu sempre procurei fazer isso, sabe? E assim, você mais uma vez não é surpreender, você tem uma grata surpresa nesse sentido de estar te conhecendo e ver que você tem sabe, essa sensibilidade de Tem, sobrevivente. E isso é tem muito acho que um interessante, eu amigo gosto meu disso. aqui, o Maurício, ele Ah, colocou assim, ó. Ele colocou assim: a cadê melhor ele? lei é a leitura. Isso é uma piada, né, Maurício? É um amigo meu. Mas tá certo, eu vou Ele é concordar com advogado, ele. viu? É advogado. Por isso que É a piada advogado? dele é piada de advogado. Entendeu, entendeu. Ele deve estar advogando em causa própria, não? A melhor lei é a literatura. É que eu não tinha passado, eu não tinha visto. Aí tem a Monique que está falando que já ouviu falar desse morro também. Nossa, tem um monte de comentário Olho, cara. legal que eu não passei, cara. Aqui tem falando do a radiofônica, os relatórios da Pastoral da Terra foram fundamentais para recontar a história dos camponeses. Interessante, ó. A Monique está falando que já ouviu falar do morro. Bom, o Maurício acabou falando, sem trocadilho. Isso já foi, filho, já trocamos. Já fizemos o trocadilho, não tem como. Agora o senhor, como advogado, ache uma brecha na lei para poder processar a gente. Não tem Já fizemos o trocadilho. Cara, eu assim, eu quero agradecer bastante, sabe, a tua disponibilidade de vir aqui conversar com a Uhum. gente. Quando o Não, eu que agradeço mesmo. Maurício conversou comigo da ideia de, eu estava super relutante em fazer lives, a gente estava com um projeto do Folia em Ação para manter também vivo a nossa associação, sabe, manter ela em movimento nesse período.
A gente, enquanto ponto de cultura, a gente tem a obrigação de criar conteúdo, se manter em movimento e manter a cabeça boa. E a gente tinha feito a primeira etapa com palavras cruzadas, que eu gosto muito de palavras cruzadas. Aí depois a gente fez o Folia, a gente fez o Sarau do Folia, sem um centavo no bolso, mas com a ajuda dos amigos, deu super certo. A gente encerrou essa etapa ontem. Foram 6 edições do Sarau da Folia, com artistas do Brasil inteiro, graças a Deus. E quando ele me propôs a live, eu falei, cara, não sei, sabe? Ele, não, vamos fazer. Então, assim, eu agradeço. E eu estou super feliz com os resultados, super feliz com as pessoas que ele me apresentou, universos que foram abertos, entendeu? E, assim, amigos que eu não conversaria, fora disso, amigos que eu não falava já há algum tempo, que também já passaram por aqui pela live. Então, assim, publicamente eu agradeço a ele por ter insistido nisso, é uma coisa que está me fazendo muito bem. Estou conhecendo pessoas bárbaras, com a cabeça ótima, sabe? Sem ser um papo cabeça, chato, mas sabe aquela coisa legal, tem coisa interessante para conversar. Então, assim, agora o tempinho é teu para se despedir do pessoal. Eu, particularmente, estou super satisfeito, agradeço demais. O que eu desejo de bom para mim, te desejo 10 vezes mais, velho. 10 vezes mais. É assim uma honra ter te conhecido. Assim, espero que a gente possa trabalhar junto, que surja mais ideias e que a casa continue flutuando por muitos e muitos e muitos anos e que, sabe, que a maré seja boa para você. Que bacana, Igor. Eu que agradeço. Agradeço o seu espaço, né? Você ter me convidado. Quero agradecer também o Maurício, né? Que foi que fez essa ponte aí entre nós. Te parabenizar pelo espaço aí que você desenvolve, que é bem bacana, né? Do Itaquerendo Folia, que é bem legal. Eu também vi os seus projetos lá, vi o site. É do jornalista, né? Coisa de jornalista, claro, tem que né? pesquisar, né? Aquela investigaçãozinha básica. Deixa eu ver quem que é o Quem é essa rapaz. criatura? O que ele está desenvolvendo. Pô, parabéns mesmo. Eu agradeço o espaço, agradeço essa troca de informações, de experiência, poder falar um pouquinho do projeto. Sim. Vou levantar aqui a bandeirinha de novo aí para a galera levante, ver. Sim, galera. Salvem a Casa Flutuante. É um projeto coletivo que está lá no Catarse. Certo? É só entrar nas nossas redes sociais da Casa Flutuante. Eu coloquei informações diversas. E também quem tiver um livro de não ficção e quiser publicar, entra lá no edital, porque a gente vai contemplar os estudantes, mas também vamos contemplar os autores que quiserem publicar. Qualquer autor que quiser publicar e entrar no edital, que vai ter uma fila, e conforme a gente for publicando esses jovens e os autores que querem publicar, eles vão entrar também. Então, quem tiver interesse, por favor, entre lá também. Tudo Salvem é uma questão a casa de interesse, então corre atrás, a porta está aberta, editora Casa Flutuante está aí para isso, recebendo editores, autores e braços abertos, dando oportunidade. Então, assim, é o que eu sempre falo. Parabéns, sucesso, obrigado, Maurício. Como é quem falou, Vida Longa, editora Casa Flutuante. Só respondendo, a Nádia, mais uma vez, gostei muito dessa live. Vida longa a vocês. Vida longa a gente, Nádia. Vida longa a agradecer a todo mundo que participou aí também, comentando. A galera super participativa. Tem uma galera que é da família, aí, alguns primos, primas, irmãos, a namorada. Mas isso que é bom, ou seja, a gente está entre pessoas que gostam de você, daquilo que você faz, é mais um motivo para... É o nosso, vamos dizer assim, nosso círculo de apoio, nossa... Sabe aquela bolha que te faz respirar com mais tranquilidade, tipo assim, ó, deixa eu respirar porque tem um aqui que está apostando no que eu estou fazendo, deixa eu dar... Então, isso é muito interessante, você ter essa bolha, sabe, que te incentiva. Esse projeto, a ideia de criar o projeto é essa, é criar uma sociedade do livro-reportagem, onde você tem a editora, tem os autores, tem as pessoas que recebem, que são os leitores, e criar toda uma sociedade em volta desse tipo de publicação. Tá certo, meu amigo, tá certo, querido. Obrigado mais uma vez. E precisando é só chamar, viu? Sim, vou chamar com certeza, pode ter certeza disso. Fica com Deus mais uma vez, até a próxima, a gente vai se falando, beleza? Até mais. Fica com Deus, até a próxima. Um abraço. Outro.